Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Marcelo Lanzarin e hoje nós vamos corrigir as questões de informática do concurso do TJ de São Paulo para o cargo de escrevente. A prova foi aplicada em 2017 pela banca da VUNESP. Na descrição do vídeo eu vou deixar o material da prova em PDF. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e vamos lá. Então vamos para a primeira questão de número 77 na prova. No sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, um usuário aciona o explorador de arquivos. Seleciona um arquivo e pressiona a tecla F3. Em seguida, alternativa A, o arquivo será deletado definitivamente. Alternativa B, as propriedades do arquivo serão exibidas. Alternativa C, o arquivo será deletado e colocado na lixeira. Alternativa D, a ajuda do Windows 10 será ativada. E a alternativa E, o cursor será colocado no campo de busca da ferramenta de pesquisa. Bom, então a questão diz o seguinte, nós estamos com o sistema operacional Windows 10, configuração padrão. O usuário ele abre, o explorador de arquivos e tecla F3. A questão quer saber qual que vai ser a ação executada ao teclar F3. Vamos analisar alternativa por alternativa e encontrar a resposta. A alternativa A ela vai falar o seguinte, o arquivo será deletado definitivamente. F3 não deleta arquivo, tá? Uma das formas de você deletar um arquivo definitivamente, ou seja, ele não vai nem para a lixeira, é você teclar Shift mais a tecla Delete. Tranquilo? A alternativa B fala, as propriedades do arquivo serão exibidas. Você também não vai conseguir essas informações teclando F3. Uma das formas de você conseguir essas informações é clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo, na lista de opções que abrir, lá embaixo vai ter propriedades. Você clica em propriedades e você vai ver as propriedades do arquivo. A resposta A não é a resposta B. A alternativa C fala, o arquivo será deletado e colocado na lixeira. F3 também não deleta o arquivo jogando na lixeira, né? Para você jogar um arquivo na lixeira, basta você clicar a tecla Delete, vai abrir a opção lá, se você realmente quer excluir o arquivo, você confirma e ele vai para a lixeira. A ajuda do Windows 10 será ativada. Não, a ajuda do Windows 10, ela é F1, beleza? Lembrem disso, F1 é ajuda, portanto, não é a alternativa C e não é a alternativa D. Sobrou para nós apenas a alternativa E. O que ela fala? O cursor será colocado no campo de busca da ferramenta de pesquisa. Exato, isso mesmo. A alternativa é a resposta. O F3, quando você clicar no F3, ele vai abrir uma guia chamada Ferramentas de Pesquisa. E lá dentro de Ferramentas de Pesquisa, você vai ter pesquisar com várias opções para sua pesquisa, tá? E uma das coisas que acontece, na hora, você clicou ali, abre a guia Ferramenta de Pesquisa, o cursor é colocado no campo de busca da ferramenta de pesquisa. Então, clicou F3, abriu a guia, você já pode digitar o que você está pesquisando, porque o cursor já vai estar lá na caixa de pesquisa. Só uma curiosidade aqui, outra forma de você conseguir essa ferramenta, é um pouco mais trabalhosa, na verdade, porque você precisa digitar duas teclas em vez de só uma, no caso F3, é teclando Ctrl mais F. Tranquilo? Então, ao pressionar a tecla F3, o cursor será colocado no campo de busca da ferramenta de pesquisa. Resposta alternativa é. Lembrando que também vai abrir a guia ferramenta de pesquisa e lá você vai ter opções avançadas de pesquisa, ok? Segunda questão de número 78. A área de transferência do Microsoft Office 2016 permite que dados sejam transferidos entre os diversos aplicativos. Suponha que o usuário tenha aberto um arquivo no Microsoft Excel 2016 e outro no Microsoft Word 2016 e que no Excel algumas células tenham sido copiadas com o comando Ctrl+C. Observe a figura do Microsoft Word 2016. Bom, aí abaixo vocês estão vendo a figura em questão. Caso a seta ao lado do texto ou área de transferência na figura seja clicada, alternativa A. Todo o conteúdo da área de transferência será copiado para a posição após o cursor no texto. Alternativa B. Uma janela lateral será aberta, exibindo todos os elementos colocados na área de transferência, além de botões diversos. Alternativa C.
O último elemento copiado para a área de transferência será copiado para a posição após o cursor do texto, na forma manter formatação original. Alternativa D. O último elemento copiado para a área de transferência será copiado para a posição após o cursor na forma colar especial. E a alternativa E. A área de transferência será limpa. Bom, uma questão sobre Microsoft Office 2016. A questão diz o seguinte: um usuário ele está com o Excel e com o Word aberto, tá? E lá no Excel ele vai copiar algumas células usando o comando Ctrl C. A pergunta da questão é sobre o Word. Ela mostra que o canto superior esquerdo do aplicativo na guia página inicial. Aí pergunta: caso a seta ao lado do texto área de transferência na figura seja clicada, o que vai acontecer? Atenção, ele está falando da seta ao lado do texto área de transferência. Portanto, a seta que ele está falando é essa aqui, beleza? E não essa abaixo de colar. Toda vez que nós temos esse tipo de seta, né, nós temos aqui um grupo de funções, né, um grupo com ícones, e nós temos essa setinha apontando para baixo, né? A gente tem aqui um quadradinho, né, mais ou menos esse aqui, com a setinha aqui apontando para baixo, né, significa que ao clicar nela, você vai fazer uma expansão daquele grupo visível. Você vai abrir um painel, vai abrir uma janela lateral com mais opções, né? E são opções relacionadas àquele grupo que está visível na tela, né? No caso aqui a gente tem a opção de recortar, de formatação e de colar, beleza? Então, só de ter essa setinha vai ser uma questão sobre abrir uma janela lateral, né? Veja que não tem nada a ver com colar, com copiar e nenhum tipo de colagem, seja colagem especial ou qualquer outra, né? Se a gente quisesse opções de colar, nós teríamos que clicar nesta seta aqui e vai ter as opções para colar, tá? Vamos dar uma olhada onde está isso no Word. Bom, vocês estão vendo a tela inicial do Word, né? Aqui nós temos a página inicial e aqui está a setinha ao lado do texto área de transferência. Aqui nós temos o pincel de formatação, copiar, recortar e o colar. Ao clicar nessa setinha com o mouse, o que a gente vê? Aquilo que eu já expliquei, né? Uma expansão daquilo que nós tínhamos aqui dentro desse grupo, área de transferência. E temos aqui algumas opções: colar tudo, limpar tudo, e aqui embaixo você vê, clique em um item para colar, visualização não disponível. Aqui era para ter o quê? Itens que você copiou para colar e que ficaram ali na área de transferência. Aí você poderia clicar num e colar ele onde você desejasse. Então vamos voltar lá para a questão da prova. Alternativa A: todo o conteúdo da área de transferência será copiado para a posição após o cursor do texto. Não, a gente já falou que ao clicar naquela seta você não vai conseguir colar nada, ela é apenas uma seta para expandir aquele grupo de ícones, né, e apresentar outras opções dentro daquilo que você já tem no grupo. Uma janela lateral será aberta, exibindo todos os elementos colocados na área de transferência, além de botões diversos. Sim, a alternativa correta é a B. A janela lateral vai ser aberta, né? Ela vai exibir os elementos colocados na área de transferência e também tem botões diversos. E tinha botões diversos mesmo como você pôde ver no Word. Mas vamos continuar analisando as outras alternativas. A alternativa C fala: o último elemento copiado da área de transferência será copiado para a posição... Não. Já falou que vai ser algo copiado, a gente sabe que não é, porque aquela seta não é uma seta que permite que algo seja copiado ou colado. Ela é uma seta para expandir o grupo através de uma janela lateral. O último elemento copiado da área de transferência será copiado. A alternativa D também não é. E a alternativa E: a área de transferência será limpa. Também não. Portanto, a resposta correta é a alternativa B. Caso a seta ao lado do texto área de transferência na figura seja clicada, uma janela lateral será aberta, exibindo todos os elementos colocados na área de transferência, além de botões diversos. Bora para mais uma. Terceira questão.
Questão de número 79. No sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, um usuário clicou com o botão direito do mouse em um espaço livre da área de trabalho. E a seguinte lista de opções surgiu na tela. Bom, aí você pode observar a lista de opção que surgiu a partir dessa ação do usuário, né? Clicar com o botão direito do mouse num espaço livre da área de trabalho. Esse usuário deseja criar um atalho para um arquivo na área de trabalho e, para isso, ele deve clicar em alternativa A, exibir, em seguida selecionar atalho na lista de opções que surge na tela e seguir as orientações na janela criar atalho. Alternativa B, novo, em seguida digitar o nome do atalho na janela que surge na tela. Alternativa C, novo, em seguida selecionar atalho na lista de opções que surge na tela e seguir as orientações na janela criar atalho. Alternativa D, atualizar, em seguida selecionar atalho na lista de opções que surge na tela e seguir as orientações na janela criar atalho. E por último, a alternativa E, ele deve clicar em exibir, em seguida digitar o nome do atalho na janela que surge na tela. Temos aqui uma questão sobre o Windows 10. O que diz a questão? Um usuário, ele queria criar um atalho para um arquivo. Esse atalho ele ficaria na área de trabalho. Para fazer esse atalho, ele clicou com o mouse numa área livre, ou seja, uma área que não tinha nenhum arquivo, nenhuma pasta. Ele simplesmente posicionou o cursor ali, a seta do mouse, né? Clicou com o botão direito. E aí apareceu essa caixa, né, com essa lista de opções. A questão pergunta o que ele precisa fazer para criar esse atalho. Veja só, ele vai criar um atalho, ele vai criar algo que não existe, ele vai criar algo novo. Então, ao olhar as opções dentro da lista de opções, você meio que começa a entender, é algo bastante intuitivo. Não vai ser exibir, porque vai exibir coisas que já existem, não vai ser classificar, né? Nós estamos criando algo, nós não estamos classificando, nós não estamos exibindo, não vai ser atualizar, tá? Vai ser algo novo. Então a gente pode simplesmente cortar a questão A, porque ela já começa falando em exibir. A alternativa E também fala em exibir, a gente corta. E a alternativa D a gente também corta, porque ela já fala em atualizar. Então nós vamos ficar entre duas. A questão B e a questão C. Ambas falam que você precisa clicar no novo. Ok, aqui tudo certo. Mas como você pode perceber, nós temos aqui uma setinha, ó. Essa seta ela vai abrir uma outra lista de opções. Dentro dessa lista de opções, você vai ter lá criação de pasta, criação de um documento do Word, um arquivo em zip, e a gente vai ter, dentro dessa lista de opções, né, são várias opções, nós vamos ter lá também o atalho, beleza? Então vamos ver o que diz a letra B. Para isso ele deve clicar, né, em novo, em seguida digitar o nome do atalho na janela que surge na tela. Não, apesar de clicar em novo estar certo, como eu falei aqui na explicação, ao clicar em novo, aparece toda uma lista aqui, ó, com opções. Você não vai clicar em novo e vai criar de cara um atalho. Isso é bastante, tipo assim, chega a ser óbvio, né? Você não, esse novo não é um novo atalho, é um novo, uma série de opções que depois que você clicou em novo, você tem que falar o que é o novo. É uma pasta? É um atalho? É um arquivo zip? É um arquivo Excel? É um arquivo Word? Entendeu? Você não vai clicar em novo e vai surgir uma pasta. Então essa aqui está errada. A alternativa C fala novo, correto. Em seguida selecionar atalho, correto, na lista de opções que surge na tela. E seguir as orientações na tela criar atalho, certo. Você vai clicar no novo, vai aparecer a lista de opções, você escolhe aquela que for um atalho e vai seguir ali, vai surgir, né, um atalho na janela, você vai colocar o nome ali, vai seguir as orientações na janela criar atalho. Então a alternativa correta é a letra C. Quarta questão, questão de número 80. No sistema operacional Windows, em sua configuração padrão, os nomes de arquivos ou pastas seguem algumas regras, sobre as quais é correto afirmar que: alternativa A, o tamanho máximo de caracteres que pode ser utilizado no Windows 10 inclui o nome do arquivo
e do seu caminho. Alternativa B. O nome do arquivo no Windows 10 não pode ter caracteres como barra invertida, barra, dois pontos, asterístico, ponto de interrogação, aspas duplas, menor que, maior que e barra vertical, mas a sua extensão pode incluí-los. Alternativa C. Os nomes dos arquivos no Windows 10 podem ter até 128 caracteres. Alternativa D. Caracteres como barra invertida, barra, dois pontos, asterísticos, aspas duplas, menor que, maior que e barra vertical podem ser utilizados nos nomes no Windows 10. Alternativa E. O nome do arquivo no Windows 10 não pode ter caracteres como barra invertida, barra, dois pontos, asterístico, ponto de interrogação, aspas duplas, menor que, maior que, barra vertical. Mas o nome do seu caminho pode incluí-los. Então vamos lá, mais uma questão sobre o Windows 10. A questão diz o seguinte, ela pergunta sobre nome de arquivos e pastas. Windows 10, configuração padrão, aí dá nas alternativas 5 afirmações e ela quer saber o que é correto afirmar. Vamos analisar alternativa por alternativa, começando aqui embaixo pela alternativa E. O nome do arquivo Windows 10 não pode ter caracteres como barra invertida, barra, dois pontos, asterístico e esses todos que vocês estão vendo. Mas o nome do seu caminho pode incluí-los. Aqui pode gerar uma dúvida, tá? Porque é comum que no caminho tenha barra e dois pontos, tá? Mas a questão não está perguntando sobre barra e dois pontos. Ela está perguntando todos esses caracteres aqui. E embora no caminho possa ter a barra e os dois pontos, não pode ter os outros. O nome do arquivo, ok, não pode incluir nenhum desses. E o caminho, embora possa incluir esses dois, ele não pode incluir todos. Então, não é a alternativa E. A alternativa D fala: caracteres como barra, barra invertida, podem ser utilizados nos nomes do Windows 10. Bom, aquilo que já falamos atrás, não pode. Se você tentar nomear um arquivo, colocar esses caracteres aqui, ele não vai aceitar, tranquilo? Está errado. Alternativa C. Os nomes dos arquivos no Windows 10 podem ter até 128 caracteres. Existe um limite, realmente. O nome dos arquivos, incluindo, né, o arquivo, todo o diretório, seu endereço, todas as pastas e subpastas, até chegar ao arquivo, ele realmente tem um limite de caracteres. Porém, esse limite ele não é de 128, ele é de 260. Então, não é alternativa C. A alternativa B fala: o nome do arquivo Windows 10 não pode ter caracteres como barra invertida, barra, pontos, mas a sua extensão pode incluí-los. Também não, começa correto. Realmente, nós já falamos sobre isso, o nome dos arquivos não podem ter esses caracteres. Mas a sua extensão também não vai ter, tranquilo? Então também não é a alternativa B. Sobrou para nós, então, a alternativa A. O tamanho máximo de caracteres que pode ser utilizado no Windows 10 inclui o nome do arquivo e seu caminho. Ok, nós inclusive já tínhamos falado isso aqui embaixo na alternativa C, sobre a quantidade máxima que pode ter o nome do arquivo. Essa quantidade máxima, ela justamente inclui o nome do arquivo e o caminho. Então, a alternativa correta é a alternativa A. O tamanho máximo de caracteres que pode ser utilizado no Windows 10 inclui o nome do arquivo e o seu caminho. E só complementando, né, fazendo uma ligação com a alternativa C, a quantidade máxima desses caracteres é 260. Então, alternativa A. Quinta questão, questão de número 81 na prova. No Microsoft Word 2016, são elementos gráficos do tipo Smart Art que podem ser inseridos em um documento. Alternativa A, imagem, processo e gráfico. Alternativa B, ciclo, caixa de texto e vídeo online. Alternativa C, matriz, link e comentário. Alternativa D, pirâmide, imagem online e forma.
E por último, a alternativa E, processo, ciclo e hierarquia. Mais uma questão sobre Microsoft Word, com uma pergunta bastante simples. Ela pergunta quais elementos gráficos podem ser inseridos no documento, quais elementos gráficos do tipo Smart Art. Vamos dar uma olhada nesses elementos. Bom, para você achar esses elementos, basta você vir aqui na guia Inserir, clicar em Smart Art e vai abrir essa caixa, escolher elementos gráficos Smart Art. Aqui do lado, você tem todos os tipos de elementos que podem ser inseridos. Então vamos analisar alternativa por alternativa. A alternativa A fala imagem, processo e gráfico. Imagem, processo, tudo bem. Realmente tem aqui na nossa lista, mas gráfico, não. Ciclo, caixa de texto e vídeo online. Ciclo ok, caixa de texto e vídeo online não. Bem, não é a B. Alternativa C fala matriz, ok. Link e comentário. Também não é a alternativa C. A gente não tem nem link e nem comentário. A alternativa D fala pirâmide, imagem online e forma. Dessas a gente tem apenas pirâmide. Então também não é a alternativa D. E por último, a letra E fala processo, ciclo e hierarquia. Temos aqui, ó, inclusive na mesma ordem. Processo, ciclo e hierarquia. Portanto, a nossa resposta é a alternativa E. Sexta questão, questão de número 82. Durante o processo de edição de um documento no Microsoft Word 2016, um usuário decidiu formatar um parágrafo selecionado, clicando sobre o botão Justificar, presente no grupo Parágrafo da guia Página Inicial. Essa ação fará com que o texto do parágrafo selecionado seja: alternativa A, distribuído uniformemente entre as margens superior e inferior. Alternativa B, distribuído uniformemente entre as margens esquerda e direita. Alternativa C, centralizado na página. Alternativa D, alinhado apenas à margem esquerda. E por último, a alternativa E, alinhado apenas à margem direita. A questão fala sobre o grupo parágrafo, lá na guia página inicial. Você pode abrir o seu Word aí e verificar, né? Vai clicar lá na guia, vai clicar na guia inicial, vai no grupo que tem parágrafo, você vai ver várias opções. Nenhuma das opções ela vai falar sobre distribuição uniforme do parágrafo entre margem superior e inferior, tranquilo? Não haverá essa opção lá. Então a gente já vai descartar a alternativa A. Mas no canto inferior esquerdo haverá 4, né, dentre várias as opções do grupo, haverá essas 4 no canto inferior esquerdo sobre alinhamento. Você vai ver que essa opção ela tem ícones, né? Um dos ícones ele vai estar mais ou menos assim, ele vai ter um traço maior, um traço menor, um traço maior e um traço menor. Que ele vai ser para centralizar o parágrafo, tá? Ele vai significar que você vai deixar as linhas do parágrafo orientadas à centralização bem no meio dele, tranquilo? É isso que o ícone vai dizer. Vou desenhar o ícone aqui do lado novamente. Ele vai ser algo mais ou menos assim, dando a entender que o texto está centralizado. Também vai haver a opção de alinhar à esquerda. Esse ícone vai ser algo dessa forma. Cada traço deste aqui representa as linhas do parágrafo, tá? Ou seja, alinhar à esquerda, você vai alinhar o início de cada linha à esquerda, ok? Também haverá a opção de alinhamento à direita. Vai ser um ícone parecido com o da esquerda, porém alinhado à direita, né? Algo assim. Novamente, esses traços representam a linha do parágrafo. E como o próprio nome diz, alinhar à direita, o parágrafo ficará alinhado à direita. E também vai haver uma outra opção em que as linhas do parágrafo são todas iguais. Vai ser um ícone assim. Esse ícone significa que as linhas do parágrafo vão ficar alinhadas tanto à esquerda quanto à direita. Ou seja, ao clicar nele, ele vai distribuir as linhas, as palavras do parágrafo de maneira igual, de modo a alinhar com a margem direita e com a margem esquerda. Essa opção ela vai se chamar justificar, tá?
nós vamos ter alinhar à direita, alinhar à esquerda, nós vamos ter a opção de centralizar e nós vamos ter a opção de justificar. E é justamente isso que a questão está perguntando. Quando ele clica sobre justificar, o que vai acontecer? Distribuído uniformemente entre as margens esquerda e direita. Portanto, a resposta é a alternativa B. Sétima questão, questão de número 83. A colocação de um cabeçalho em um documento editado no Microsoft Word 2016 pode ser feito por meio da guia alternativa A, layout da página, no grupo margens, no botão inserir cabeçalho. Alternativa B, inserir, no grupo comentários, no botão cabeçalho e rodapé. Alternativa C, layout da página, no grupo design, no botão cabeçalho e rodapé. Alternativa C, inserir, no grupo cabeçalho e rodapé, no botão cabeçalho. E a alternativa E, design, no grupo efeitos, no botão cabeçalho. Mais uma de Word, vamos lá. Ele quer saber sobre a colocação de um cabeçalho em um documento. O que você vai fazer? Bom, para começar essa questão, a guia layout de página não existe mais no Microsoft Word 2016. Ela foi desmembrada em duas. Existe a guia layout, porém a layout de página não existe mais. Só sabendo disso, nós já podemos excluir duas opções, a alternativa A e a alternativa C. Vamos lá, a questão fala sobre colocação de um cabeçalho. Você vai pegar algo e vai inserir no cabeçalho. Ou seja, já podemos tranquilamente descartar mais uma das alternativas, porque ela nada tem a ver com design, tranquilo? É sobre inserir. Então a gente já tira essa opção. A alternativa é, porque não é sobre design, não é no grupo de efeito, né? O grupo de efeito tem outra função que a gente pode ver em outro momento, mas não tem nada a ver com inserção de cabeçalho. Então nós ficamos entre duas. As duas começam falando sobre a guia inserir. Ok, as duas estão certas. Então vamos analisar uma por uma. A B fala inserir no grupo comentários, no botão cabeçalho e rodapé. Aqui que está o problema. Nada a ver com o grupo comentários, tranquilo? Até inserir estava certo, mas só de ter colocado o grupo comentários aqui nós já podemos excluir. Nos restou então a alternativa D, inserir no grupo cabeçalho e rodapé, botão cabeçalho. Ok. A alternativa correta é a resposta D. Você vai lá na guia inserir, vai ter um grupo chamado cabeçalho e rodapé. Dentro desse grupo vai ter várias opções, dentre elas vai ter a opção de cabeçalho e opção de rodapé. Como a questão pergunta sobre colocação de cabeçalho, ele vai ter que ir guia inserir, grupo cabeçalho e rodapé e clicar no botão cabeçalho. Portanto, a alternativa D é a resposta correta. Oitava questão, questão de número 84. Um usuário do Microsoft Word 2016 selecionou uma letra de uma palavra e em seguida pressionou simultaneamente duas teclas, Ctrl e o sinal de igual. Essa ação aplicará no caractere selecionado a formatação A, itálico, B, sobrescrito, C, sublinhado, D, taxado e E, subscrito. Uma questão sobre atalhos no Microsoft Word. O usuário ele pegou uma letra qualquer de uma palavra e ele aplicou um atalho, no caso Ctrl mais o sinal de igual. E a questão pergunta qual que vai ser a formatação aplicada ao caractere selecionado. Vamos analisar alternativa por alternativa. A alternativa A fala em itálico. Para a gente aplicar o itálico através de um atalho, nós vamos usar Ctrl mais I. Tranquilo? Só lembrar aqui do I de itálico. A alternativa B fala em sobrescrito. Para aplicar a formatação sobrescrito com atalho, você vai usar Ctrl mais o sinal de mais o sinal de mais o sinal de adição. A alternativa C fala em sublinhado. O atalho de sublinhado vai ser Ctrl
mais S, tranquilo? S de sublinhado. Já taxado na configuração padrão, não tem nenhum atalho. E subscrito, o atalho é Ctrl mais sinal de igual. Portanto, a resposta alternativa é subscrito. Observe a planilha a seguir, elaborada do Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão para responder às questões de número 85 e 86. Abaixo você pode ver a planilha para as questões 85 e 86. Planilha simples, 3 colunas, 3 linhas. Coluna ABC, linha 1, 2 e 3. Vamos para as questões. Questão de número 85. Suponha que a seguinte fórmula tenha sido colocada na célula D4 da planilha. Igual, máximo, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, A1, dois pontos, B2, ponto e vírgula, A1, dois pontos, C3, fecha parênteses. O resultado produzido nessa célula é A6, B3, C9, D8 ou E7. Agora uma questão de Microsoft Excel 2016. Ela diz, suponha que na célula D4, ou seja, essa célula aqui, coluna D, linha 4, seja inserida essa fórmula, a fórmula de máximo. Gente, como o próprio nome diz, a fórmula de máximo, ela vai trazer o valor mais alto da área que vai ser selecionada. Abre parênteses e você pode perceber que são selecionadas áreas diferentes, começando com A1, depois pegando de A1 a B2 e depois pegando de A1 a C3. Ela quer saber qual que vai ser o resultado que vai ser apresentado pela fórmula na célula D4. Vamos analisar. A primeira seleção da fórmula é A1. Tranquilo? Então, qual que é o valor máximo de A1? Olha, vou pintar aqui de verde. A1 só tem um valor. Só tem um valor. Então, esse valor é o máximo, no caso, 3. Mas logo em seguida, ele já coloca o máximo, já pede o máximo de A1 até B2, ou seja, vai pegar a célula A1 até a célula B2, essa aqui que tem o 6. Qual que é o máximo de A1 até B2? Lembrando que esses dois pontos significa até, tranquilo? Então, qual que é o máximo de A1 até B2? Bom, o valor mais alto dentro dessas 4 células selecionadas é o 6. Mas a fórmula ainda vai pegar mais um trecho, que é de A1 até C3. Olha lá, vai pegar aqui da célula A1, linha 3, até a coluna C. Ou seja, acabou que pegou toda a planilha. Qual que é o valor maior nessa seleção de A1 até C3? É o 9. Portanto, qual que é o valor mais alto? Ela quer saber o máximo. O valor mais alto de todos esses é o 9. Portanto, a nossa resposta é a alternativa C. E tinha que ser a C mesmo, porque, no final das contas, a última seleção pegou a planilha toda. Então, é natural que o máximo da planilha toda acabe sendo o valor mais alto mesmo. Tranquilo? Então, a alternativa correta é a C. O número que vai ser apresentado na célula D4 é o 9. 10ª questão, questão de número 86. Ainda utilizando a mesma planilha da questão anterior, né? Como vocês podem observar no texto ao lado. Na célula E4 da planilha foi digitada a seguinte fórmula, igual concatenar, abre parênteses, C3, ponto e vírgula, B2, ponto e vírgula, A1, ponto e vírgula, A3, ponto e vírgula, C1, fecha parênteses. O resultado produzido nessa célula é 36.899 na alternativa A, alternativa B, 8 mais 6 mais 3 mais 9 mais 9, alternativa C, 86.399, alternativa D, 8, ponto e vírgula, 6, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 9, ponto e vírgula, 9. E na alternativa E, 3.689. Bom, então a questão diz o seguinte. O usuário colocou na célula E4, ou
seja, coluna E, linha 4, a fórmula concatenar. Para quem não sabe, concatenar é o mesmo que juntar. Então, essa fórmula ela vai juntar todas as células que estão dentro dos parênteses. Então, vamos ver como vai ficar. Ela vai juntar a célula C3, ou seja, o valor da célula C3 é 1,8, a célula B2, no caso aqui, 1,6, a célula A1, no caso, 1,3, a célula A3, ou seja, 9, e por último, a célula C1, outro 9. Então, a nossa resposta vai ser a alternativa C, 86.399, que são os valores que ela concatenou, são os valores que ela juntou. Não confundir com a alternativa B, tá? Por quê? Porque a alternativa B tem entre os valores o sinal de mais. E você pode perceber que na planilha não tem o sinal de mais, né? O concatenar ele vai trazer tudo que tem na célula e vai somando com as células que estão ali selecionadas. Então, como as nossas células só tinham números, o nosso resultado final vai ter só número. Para ter espaço, para ter o sinal de mais, para ter um ponto e vírgula, você tem que incluir. E aí eu reforço, não confundir também com a letra D. Porque esse ponto e vírgula aqui não tem nada a ver com o ponto e vírgula da fórmula. Esse ponto e vírgula da fórmula é somente para separar as células. Então ele não vai sair no número final, no resultado final. A alternativa E não teria nem como ser, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 células. Todas as células selecionadas têm valor, então nós teríamos que ter um resultado final com pelo menos 5 números. E aqui tem 4, né? Então não pode ser a alternativa E. E a alternativa A também não tem nem a ordem dos números, nem tem a ver com a ordem selecionada aqui dentro do parênteses. Então também não pode ser a alternativa A. Só reforçando então a resposta, alternativa C, 86.399. Questão 87, 11ª questão. No Microsoft Excel 2016, por meio do ícone área de impressão, localizado no grupo configuração de página da guia layout da página, tem-se acesso ao recurso limpar área de impressão, utilizado quando se deseja a. Imprimir toda a planilha. B. Imprimir uma planilha vazia. C. Retirar todas as fórmulas calculadas automaticamente na planilha. D. Retirar todas as planilhas colocadas na fila de impressão. E a alternativa é esvaziar a área de transferência do aplicativo. Bom, a questão fala o seguinte, lá na guia layout da página, no grupo configuração, por meio do ícone área de impressão, tem-se acesso ao recurso limpar área de impressão. Veja bem o nome do recurso, limpar área de impressão. Aí a questão vai apresentar situações em que você pode utilizar o limpar área de impressão. Em qual situação que ele poderia ser usado? Vamos analisar alternativa por alternativa, começando aqui embaixo pela alternativa E. Esvaziar a área de transferência do aplicativo. Não. Limpar a área de transferência, esvaziar a área de transferência não tem nada a ver com a área de impressão. Beleza? Retirar todas as planilhas colocadas na fila de impressão. Embora as duas falem em impressão, em retirar, né? Uma fala em limpar, outra fala em retirar, também não tem nada a ver. Por um motivo bastante simples. Retirar uma planilha, algum arquivo da fila de impressão, não é um recurso do Excel. Ele é um recurso que está no Windows 10. Então, se você quiser retirar algum arquivo, alguma planilha, ou quiser limpar toda a fila de impressão, você até consegue, mas você tem que fazer isso lá pelo Windows 10, assunto para outro vídeo, lá, painel de controle, não sei mais o que. Beleza? Mesmo que você tenha mandado diversas planilhas para impressão através do Excel, a ponto de a impressora não conseguir imprimir tudo de uma vez e se criar uma fila, para limpar essa fila de planilhas criadas no Excel, você vai conseguir somente através de recursos do Windows. Não tem absolutamente nada a ver com o Excel. Beleza? Então vamos para a alternativa C.
retirar todas as fórmulas calculadas automaticamente na planilha. Também não, ali está falando sobre limpar a área de impressão e não sobre fórmulas e muito menos sobre fórmulas calculadas automaticamente. Não é a alternativa C. A alternativa B fala em imprimir uma planilha vazia. Também não, você pode imprimir uma planilha vazia de duas formas. Você abre o Excel, abre uma planilha vazia e manda imprimir. Agora, se você tiver uma planilha com dados, com informações, com caracteres inseridos e quiser imprimir uma planilha vazia, você vai ter que selecionar a área que tem os caracteres, né, as informações, ou selecionar toda a planilha e clicar em Delete. Aí você vai limpar os dados, mas também não tem nada a ver com o recurso limpar a área de impressão. Então sobrou para nós a alternativa A, imprimir toda a planilha. Vamos analisar. Algumas pessoas podem até falar assim, mas espera, imprimir toda a planilha pode gerar uma dúvida. Por quê? Por padrão, o Excel, ao você mandar imprimir, por padrão ele vai imprimir toda a planilha. A questão aqui, ele está perguntando em quando se deseja o que você pode usar o limpar área de impressão. E dentre essas alternativas que nós temos, a única que fecha é a A. Porque se você vai limpar a área de impressão, pressupõe que você selecionou uma área para ser imprimida. Porque funciona assim. Vamos dizer que você tem aqui uma planilha inteira. Todo esse quadrado é a sua planilha. Quando você dá um Ctrl P, quando você manda imprimir lá no Excel, o Excel, por padrão, vai imprimir todo esse quadrado. Mas você quis separar somente uma área para imprimir. Você clicou, você selecionou lá uma área, e aí você tem a opção de mandar imprimir somente aquela área selecionada. Se você quiser imprimir toda a planilha novamente, você vai ter que ir lá e clicar em usar o recurso limpar a área de impressão. A hora que você clicar em limpar a área de impressão, toda essa seleção aqui some e você novamente consegue imprimir a planilha toda. Por isso, a nossa alternativa é a alternativa A. Todas essas situações que foram apresentadas, você consegue usar o recurso limpar a área de impressão quando se deseja imprimir toda a planilha. 12ª questão. Questão de número 88. Considerando o uso do correio eletrônico, ao se preparar uma mensagem para envio, A. Se esta for o encaminhamento de uma mensagem recebida, não é possível enviá-la a destinatários em cópia oculta. B. O número de destinatários em cópia oculta não pode ser superior ao número de destinatários em cópia aberta. Se esta for um encaminhamento de uma mensagem recebida, não é possível alterar o assunto presente na mensagem original. Letra C essa, né? E a letra D, o número de destinatários em cópia aberta deve ser igual ao número de destinatários em cópia oculta. E por último, a alternativa E fala, é possível enviá-la sem especificação de seu assunto. Uma questão sobre correio eletrônico, né, sobre e-mail. E aqui está a situação, o usuário vai preparar uma mensagem para envio, apresenta-se situações e quer saber qual situação é correta. Então vamos analisar alternativa por alternativa. A primeira fala o seguinte, se for um encaminhamento de uma mensagem recebida, não é possível enviá-la a destinatários em cópia oculta. Não tem nada a ver. Quando você faz um encaminhamento, você está abrindo um novo e-mail, é uma nova mensagem. Ali você pode colocar pessoas em cópia oculta sim, pode colocar em cópia aberta, pode acrescentar destinatários, retirar destinatários, pode fazer várias alterações, incluir ou excluir anexos. É uma nova mensagem. O encaminhamento é só uma facilitação. Você pegar um e-mail que você recebeu, uma mensagem que você recebeu, e não precisar ficar copiando e colando. Você simplesmente encaminha. Então, todas aquelas informações que estavam no e-mail que você recebeu ao encaminhar, ela passa por uma nova mensagem para você enviar para outras pessoas. Mas é possível que você faça alteração nela de todos os tipos. Então, não é a alternativa A. Alternativa B. O número de destinatários em cópia oculta não pode ser superior ao número de destinatários em cópia aberta. Gente, coloca uma coisa no coraçãozinho de vocês. Não existe relação entre número de destinatários com o número de endereços em cópia aberta, com o número de cópia oculta, com o número de
anexo, se estiver, não existe nenhuma relação dessas aí. Todas as questões que tiverem falando que se tem não sei quantos anexos, pode ter só não sei quantos destinatários, elas estarão erradas. Não existe nenhuma relação de quantidade entre anexos e destinatários, destinatários e cópia oculta e cópia aberta, nenhum desses casos, tranquilo? Então a alternativa B está errada. Se esta for um encaminhamento de uma mensagem recebida, não é possível alterar o assunto presente na mensagem original. Eu já falei sobre encaminhamento, né, na alternativa A. Então você já sabe que o encaminhamento é uma mensagem nova, você pode alterá-la em vários aspectos, em todos os aspectos. Inclusive você pode alterar o assunto. Você pode ir lá e alterar o assunto tranquilamente. Não é alternativa C. Alternativa D, o número de destinatários em cópia aberta deve ser igual ao número de destinatários em cópia oculta. Bom, eu já falei sobre isso para você, você abre seu coraçãozinho, tem lá a informação que não tem nenhuma relação dos destinatários com cópia oculta, então você sabe que a alternativa D está errada. E por último, a alternativa E, é possível enviá-la sem especificação de assunto. Sim, eu inclusive já tinha falado lá na alternativa C que você poderia mudar o assunto da mensagem original. Você pode ir lá no campo assunto e apagá-lo. É possível você enviar um e-mail, seja encaminhado ou não, com o campo assunto vazio. O máximo que pode acontecer, dependendo da ferramenta que você estiver usando, né, para enviar esse e-mail, é ele te mandar uma mensagem perguntando se você realmente quer enviar aquela mensagem com o assunto, com a caixa do assunto vazia. Se você confirmar, o e-mail vai ser enviado com o campo assunto vazio, ou seja, sem um título. Tranquilo? Então a resposta é a alternativa E. Considerando o uso do correio eletrônico, ao se preparar uma mensagem para o envio, é possível enviá-la sem especificação de seu assunto. Bora, pessoal, estamos quase acabando. Penúltima questão, questão de número 89. Em geral, a especificação completa do Uniform Resource Locator, URL, apresenta os seguintes campos: esquema, barra, né, no caso barra invertida, domínio, porta, barra invertida, caminho recurso, interrogação, query string, a hashtag fragmento. Sobre esses campos, é correto afirmar que A. O caminho especifica as redes por meio das quais a solicitação será encaminhada. B. O fragmento é uma parte obrigatória presente em qualquer URL. C. O esquema pode ser apenas HTTP ou HTTPS. D. O domínio determina o servidor que torna disponível o recurso ou documento solicitado. E a alternativa é: a porta sempre será um número menor ou igual a 40. Bom, a questão ela apresenta os campos de uma URL e ela pergunta qual das afirmações é verdadeira, qual das afirmações é correta. Vamos analisar uma por uma. A alternativa A fala o seguinte: o caminho especifica as redes por meio das quais a solicitação será encaminhada. Não, o caminho ele vai especificar o local dentro do servidor que vai estar lá a informação, vai ter lá ó, o documento o que quer que seja que você solicitou, tranquilo? Então o caminho ele tem a ver com o local dentro do servidor e não as redes por meio das quais a solicitação será encaminhada. Quando você navega pela internet, você não consegue selecionar por qual rede uma solicitação ou qualquer tipo de informação vai passar, tranquilo? Você não consegue determinar a rede. Então o caminho ele fala sobre local dentro do servidor, então não é a alternativa A. A alternativa B fala: o fragmento é uma parte obrigatória presente em qualquer URL. Fragmento é essa última parte aqui, ó. Não, gente. O fragmento ele pode existir numa URL, mas ele não é obrigatório e também não está presente em qualquer URL. O esquema pode ser apenas HTTP ou HTTPS. O esquema aqui, no caso, para quem ainda não se ligou, no caso é o protocolo, né? O protocolo pode ser apenas HTTP ou HTTPS? Não, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, o protocolo FTP. Os protocolos HTTP e HTTPS são realmente os mais utilizados,
mas eles não são os únicos. Então esse apenas invalidou a questão. Então não é a alternativa C. Alternativa D. O domínio determina o servidor que torna disponível o recurso ou documento solicitado. Sim, é verdade. É o domínio que vai especificar o local, a máquina em que vai estar as informações que você solicitou, o documento, a mídia. Tranquilo? Você vai lá ter o domínio do site, vamos dizer www.youtube.com. Esse domínio ele é registrado. Quando você joga lá o domínio, ele está vinculado a um IP e esse IP vai determinar qual máquina, qual servidor as informações que você está solicitando para aquele site, né, estão hospedadas. E aí se você vai ter acesso ao documento. Então sim, o domínio determina o servidor e torna disponível o recurso ou documento solicitado. Alternativa D. Alternativa E. A porta sempre será um número menor ou igual a 40. Não. Existem vários números, existem várias portas, né, com vários números, maiores e menores do que 40. Não faz sentido essa questão. Não é a alternativa E. Portanto, a nossa resposta é a alternativa D. Então vamos lá, a última questão. Questão de número 90 na prova. Alguns navegadores utilizados na internet, como o Microsoft Edge e o Chrome, permitem um tipo de navegação conhecida como privada ou anônima. Sobre esse recurso, é correto afirmar que ele foi concebido para, normalmente, a. Não permitir o armazenamento de favoritos durante a navegação. B. Não permitir que sejam realizados downloads de quaisquer tipos de arquivos. C. Substituir os dados do usuário por outros fictícios definidos pelo próprio usuário e evitar que propaganda comercial e e-mails do tipo spam sejam posteriormente encaminhados ao usuário. D. Permitir que sites sejam acessados sem que sejam guardados quaisquer dados e informações que possam ser usados para rastrear a partir do navegador as visitas efetuadas pelo usuário. E a alternativa é impedir que o provedor de internet e os sites visitados tenham acesso aos dados relativos à navegação do usuário. A navegação privada ou anônima, né? Estamos falando aqui, ela deu como exemplo o Microsoft Edge e o Chrome, dois navegadores, e cada um vai ter um termo para esse tipo de navegação. Essa navegação privada, ela significa o quê? Você vai poder navegar por sites, né? E as suas informações elas não vão ser salvas. Tá? Então ela vai ficar privada, ela vai ficar anônima do ponto de vista do computador que você está usando. Ou seja, o navegador não vai salvar as informações da sua navegação. Ao abrir lá o histórico de navegação, você não vai ter os sites, os dados utilizados para a navegação que você fez no modo privado ou anônimo, beleza? Então é isso. Você fica privado, você fica anônimo ali no seu computador, no seu navegador. Uma outra pessoa vier e querer saber aonde você navegou enquanto estava no modo privado ou anônimo, ou até mesmo se você quiser saber isso, voltar em alguma página que você esteve, você não vai conseguir, porque o modo privado e anônimo, novamente, não salva os sites acessados ou qualquer dados, qualquer informação que possa servir para rastrear as suas visitas. Os sites de internet que você está lá, né, os sites que você está visitando, o provedor de internet, esses todos conseguem ver quem está ali, quem está acessando, qual é a máquina, beleza? E não tem nada a ver com downloads também, você consegue fazer downloads e você consegue até, por incrível que pareça, armazenar nos favoritos. É um pouco contraditório, já que você está numa navegação privada, o que você salvaria nos favoritos? Mas se você mandar, o navegador vai fazer, beleza? Então, a alternativa correta é a D. Normalmente, permitir que sites sejam acessados sem que sejam guardados quaisquer dados ou informações que possam ser usados para rastrear a partir do navegador as visitas efetuadas pelo usuário. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção da prova. Não se esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E até a próxima. Valeu!